Falar pra vocês, tem vezes que eu releio meus quadrinhos, tipo o que eu acabei de fazer com a Origem Secreta do Superman. Você sabe, né? Tem uma nova coleção pela Panini, eu já vou dar mais detalhes, assim, forma uma lombada. Vamos lá, reler é bom, porque tem vezes que, tudo bem, não valeu a pena, meio que eu já tinha uma noção que não era legal, aí eu reli e continuei não achando legal. A Origem Secreta ainda tá longe de ser a minha favorita do Superman. Mas, cara, eu gostei mais do que da primeira vez. Vamos lá, vocês sabem que um compromisso desse canal é com a informação. Então, antes de falar da coleção e detalhes mais técnicos e falar sobre a história, deixa eu trazer um pouco de contexto. Em 1986, o nosso querido Homem de Aço passou por uma grande reformulação, que vocês devem conhecer, né? Crise nas Infinitas Terras. Aí teve literalmente a minissérie O Homem de Aço do John Byrne. E o Byrne, ele realmente, sabe, ele subtraiu do Superman muita coisa no pós-crise. Por exemplo, não tinha mais, pelo menos num primeiro momento, não tinha Supergirl, não tinha a ideia do Superman atuar como Superboy, não tinha Legião de Super-Heróis, deixa eu ver o que mais, Krypton era um lugar mais frio. Pô, tem aquela ideia de que o Superman, ele literalmente nasceu em solo americano, né? Ele vem numa incubadora e aí quando ele cai na Terra, ele literalmente nasce, né? Então ele não é um cidadão de Krypton, ele é um cidadão dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o John Byrne tirou aquela ideia de que o Lex e o Clark poderiam se conhecer na época de Smallville. Peraí, faltou um detalhe. Também a ideia do Lex Luthor ser em vez de um cientista maluco, um milionário. Então isso também foi coisa do Byrne. Foi polêmico? Foi polêmico. E aí, a DC, com o passar do tempo, parece que ela não conseguia se decidir muito bem o que fazer. Para você ter uma ideia, em 2001 saiu um arco chamado A Verdade sobre Krypton, onde uma parte do que o John Byrne fez foi colocada fora pela editora. Até que em 2003 vem a melhor origem de todas, que inclusive a Panini ela vai reimprimir naquele DC de bolso. Gente, leiam, é muito legal, que é o Legado das Estrelas, o do Mark Waid. O Waid, ele restaura, por exemplo, a amizade do Clark com o Lex em Smallville. Ele de novo, é mais um ser humano que vai lá e joga mais um pouco do que o John Byrne fez fora. Chegou num ponto que a DC disse que tanto a origem do John Byrne quanto a do Mark Waid, né, ou seja, de 86 e a de 2003, as duas estão valendo e tá tudo certo. Em 2009, quando o Geoff Johns se junta com o Gary Frank para fazer aqui a Origem Secreta, era uma origem, de certa forma, necessária, porque vamos alinhar direitinho o que tá valendo, o que não tá valendo, e até, gente, é impressionante. Aí em 2011, a DC faz o reboot e aí tem uma outra origem, mas aí a gente não precisa ir tão longe, tá? Acho que o contexto já tá dado, a origem do Superman estava meio confusa, então era necessário alguém para bater o martelo e estabelecer o que estava valendo. Vocês vão ver que a origem do Geoff Johns, ela pega um pouco do Superman de 78, né, do filme do Superman, né? Bom, cara, dá pra ver pela capa, né? Claramente, né, a inspiração é no Christopher Reeve. E eu vou falar pra vocês que... Opa, eita, veio um pôster junto com o quadrinho, tá? Mas eu já vou mostrar. Pera aí. Então, essa ideia de colocar a cara do Christopher Reeve no Clark, às vezes funciona, às vezes não funciona. Tem umas partes que ele parece um mini crack. Vocês lembram dos mini crack da Copa? Que aqueles bonecos cabeçudo? Cara, é muito estranho. Principalmente nesse período que ele é uma criança. Cara, não, ficou estranho. Não. Então ele vai pegar elementos do filme, como eu falei, tem elementos da Era de Prata e assim, dá pra dizer que elementos da série Smallville, que não foram criados na série, né, também vêm da Era de Prata, estavam em alta, né, porque vamos ser sinceros, né, galera? O que tinha de relevante nessa época do Superman? Era Smallville. Aqui, por exemplo, nada me tira da cabeça que toda hora o fato do Clark estar usando uma camiseta vermelha ou azul, né, enfim, uma jaqueta para parecer uniforme desde pequeno, cara, não faz o menor sentido e parece muito algo que veio lá de Smallville. Gente, sim, coleção 6 volumes pela Panini com todo o Superman do Geoff Johns. Cara, eu já recomendei bastante aqui no canal arcos como Brainiac, que é maravilhoso, o Superman o Último Filho, que mais? Superman e a Legião dos Super-Heróis é muito legal. Tudo isso vai estar nessa coleção. Aí mais um arco que eu não li, que é do Busiek, e o arco lá do Mundo Bizarro. Ou seja, né, são 6 histórias escritas pelo Geoff Johns e com vários desenhistas trabalhando nelas.
Se vocês pararem para pensar, tecnicamente, tá? A Panini está começando essa coleção em 6 volumes com a Origem Secreta. Só que, se a gente pensar, né, em termos da época de produção, a Origem veio depois. Primeiro o Geoff Johns e o Gary Frank fizeram lá o Brainiac e a Legião dos Super-Heróis. Bombou, fez um sucesso absurdo, aí a DC falou, pô, gente, organiza uma origem, né, que o personagem está precisando. Vocês perceberam que essa coleção da Panini vai formar uma lombada, né? Se eu conseguir encontrar aí na tela, vocês estão vendo a lombada completa. Vamos torcer para que bata bonitinho. Vini, então tem que completar essa coleção porque a lombada é bonita, vai ficar legal na estante. Não, tu vai... é legal completar essa coleção porque, cara, isso aqui é bom, tá? Não só a passagem do Geoff Johns do Superman tem pontos muito altos, assim. E como eu falei, cara, eu vou poder descobrir a história lá do Busiek, que eu nunca li. Eu nunca li também a do Mundo Bizarro. Talvez seja legal. Detalhe que essa edição da Panini vem com um pôster, que são, deixa eu ver, são 6 capas. 6? Eita, 6 ilustrações, né, que elas se juntam, são capas do Gary Frank e aí formam uma única ilustração gigantesca. Sobre o extras do encadernado, tá? Para quem tem o encadernado antigo que a Panini publicou, cara, os extras são exatamente os mesmos, assim, não tem nada demais, a introdução também é igual. Aqui, ó, esses são os 2 encadernados, né? Esse a Panini lançou já tem um tempinho, tem uma capa bem bonita, e aí agora, né, eles lançam como outra capa, mas é basicamente, cara, o conteúdo ele é quase idêntico. Até o projeto gráfico tem partes aqui que são basicamente a mesma coisa. Aqui, por exemplo, eles mudam o Superman, né, que tem aqui nos créditos, mas o projeto ele é praticamente idêntico. Esse quadrinho, ele é muito mais para quem quer o Superman mais clássico possível. Tipo esse Superman que vocês estão vendo aí na tela, desenhado pelo Lucas Meyer, que é um desenhista brasileiro aí que, né, cara, das últimas pessoas que eu vi retratando o Superman. É uma das versões mais, assim, que respira o clássico. Inclusive, o Lucas, ele vai estar na Comic Con RS. Olha aí, nos dias 15 e 16 de agosto, popular. Não falta muito, tá? Os ingressos estão aqui na descrição do vídeo. Vai rolar o maior evento de quadrinhos do Rio Grande do Sul. Vai ter Lucas Meyer, Hugo Canuto, vai ter a Mariana V, Chico Barney, vai ter muita gente cosplay, vai estar todo mundo lá. Então, entra aqui embaixo, compra teu ingresso e vai ser feliz. Como eu falei no começo, cara, foi legal reler esse quadrinho, porque realmente, assim, eu tinha um certo ranço por N motivos, assim. Primeiro porque é uma origem que vem para substituir a origem lá do Mark Waid, que eu acho maravilhosa. Vocês sabem que o Legado das Estrelas abre com um personagem, sabe, no continente africano, fazendo uma viagem, tentando se descobrir, entender a humanidade. Cara, é uma origem que quando tu inicia a leitura, tu fica apavorado, porque ela quebra muito a tua expectativa. A Origem Secreta, que é essa aqui do Geoff Johns, cara, ela é uma origem muito mais protocolar, sabe? O que é legal? Vamos fazer um checklist do que eu quero devolver pro Superman. Vamos devolver a ideia de que ele foi o Superboy na adolescência, né? E ele conheceu a Legião dos Super-Heróis. Vamos colocar o Lex Luthor voltando, né, a conhecer ele na infância. Então, parece que é muito mais um checklist de coisas que tem que estar na origem do que uma trama inovadora que vai trazer conceitos que tu vai dizer, uou, como isso é inovador. Mas assim, isso não quer dizer que é ruim. Não, cara, o início, tá? Eu vou ser bem sincero. A primeira edição, ela abre com, cara, a infância do Clark, né? Ele ali jogando futebol americano com a galera, e aí de repente, né, ele percebe que ele é super forte. Uma origem assim, nada muito inovador. O começo, ele é realmente, para mim a parte mais fraca desse encadernado é o começo. Aí a segunda edição já é a parte da Legião dos Super-Heróis, tá? Eu acho que isso não é spoiler, até porque tá nas capas, né? Cara, e assim, tem umas partes que são muito caricatas nesse começo. Aqui, ó, vocês estão vendo o Lex Luthor? Cara, todo o início do quadrinho ele faz umas caras de mal, porque eu sou o Lex Luthor. Então, cara, ele já era uma criança com cara de vilão, sabe? O que não faz o menor sentido. Tem uns diálogos que, gente, são muito novela mexicana, sabe? Outro exemplo, tá? Aqui é o momento em que o Clark, né, ele vê pela primeira vez a projeção ali dos pais biológicos, né? Aí o Jor-El, ele fala, você veio de outro planeta, nosso planeta explodiu e só sobrou tu. E olha só, mas não se engane, você não é terráqueo. Não tem motivo lógico para ele esfregar na cara do filho. E já estava claro que ele não era, que ele era um alienígena. No tipo que dizia assim, mas aqui, ó, pode até parecer, né? Mas tu não é. Aí tem outro diálogo. Gente, eu não quero parecer o cara reclamão. Mas esse começo realmente para mim é a parte mais fraca do gibi. Tem uma hora que o Clark, ele acaba voando, né?
Aí ele comenta assim, né, no início, olha só, pai, voei para o alto e avante, né, que é para, né, falar o alto e avante, é um bordão do Superman, mas por que uma criança gira pro próprio pai? Tipo, sei lá, é como contar a origem do Buzz Lightyear e toda hora ele falar, tipo, né, criança, ao infinito e além. Não! Aí na parte 2 do quadrinho, a parte 2, cada capítulo é focado num aspecto, né, da origem do Clark. A parte 2, gente, é mais o Lex Luthor, né? Como eu falei, né, ele tem essa cara de garoto malvado desde o começo. Aí tem um erro, de certa forma, que é um erro de continuidade, tá? Tem um aspecto que aparece no... Eu não vou falar para não estragar, mas tem algo que aparece no final do capítulo 2 que é completamente ignorado no resto da série. Eu não sei bem por que isso aconteceu, né? Mas enfim. O gibi, galera, ele começa a ficar realmente legal na parte 3, que é quando o Clark vai para Metrópolis. Cara, aqui o Geoff Johns, ele brilhou. O gibi, tá? Se tu tirar esse início aqui, pra mim ele fica 10 de 10. Cara, é realmente muito bom, porque a gente vê a interação do Clark com Metrópolis, e aí tem todo aquele lado dele ser um cara do interior, então ele tem um coração mais puro. A galera da cidade, né, eles são mais mesquinhos, e, putz, isso fala muito sobre o que é o Superman. Com a influência do Superman nas pessoas, cara, é sensacional. A participação da Lois é fantástica, assim, ela é uma baita personagem. Aqui logo na primeira participação dela, né, ela diz pro Perry que ela quer trazer a verdade, que isso é muito importante, né, então, cara, não tem como não se apegar a ela, assim, então ela tem um plano pra revelar pras pessoas quem é o Lex Luthor, cara, é muito, muito bom. Eu não sei se é por questão de costume, mas a partir aqui quando o Clark chega em Metrópolis, cara, eu acho que fica muito melhor essa ideia de colocar o rosto do Christopher Reeve no personagem. Sabe, fica mais natural. Ele como criança, cara, era muito esquisito. Aqui fica uma homenagem bacana, assim. Ok, para não estragar a experiência de ninguém, a quinta parte, o Superman tem mais um confronto, aí esse mais focado na humanidade mesmo, e aí a sexta parte é a grande batalha, mas o legal é que o quadrinho ele tem uma temática, sabe? Essa questão da presença do Superman no mundo é muito bem trabalhada, isso é legal, sabe? Tu termina a leitura dessa origem e, cara, eu abri um sorriso, assim, isso é o Superman. Vamos lá, uma nota 0 a 5 para, né, 13 anos depois eu tô relendo a origem do Superman do Geoff Johns. Cara, como eu falei, melhorou bastante, eu acho que eu tô mais... Né, porque, como eu falei, na época eu tava muito na minha cabeça com a origem do Mark Waid, então eu achei essa origem, cara, muito protocolar, muito simples, e de certa forma ela é, mas ela consegue bem. Cara, os desenhos do Gary Frank, em várias partes aqui, são belíssimos, assim. Então, eu dou uma nota, sei lá, como eu falei, o problema pra mim é o começo. O começo, com a cara do Christopher Reeve, tem uns diálogos meio mal colocados, sei lá, uma nota 4. 4 num geral. Em resumo, que é uma origem legal e que não reinventa a roda em basicamente nada, né? Só traz elementos clássicos, que eu imagino que vocês já conhecem. Pega a origem secreta, que é uma origem mais ousada, que quebra a expectativa. Legal das Estrelas, que sabe, consegue ser clássico e tem uma narrativa surpreendente ao mesmo tempo. Eu fico imaginando a tensão de quem faz o projeto gráfico dessas coleções. Cara, imagina se a segunda edição não bater na primeira aqui na lombada. Porque, cara, é no detalhe. Se for 1 milímetro acima a altura, cara, o nariz do Superman já vai estar na testa. Foi muito bom ter vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Lembra que aqui embaixo tem link para Comic Con RS, tá? Vocês podem comprar seus ingressos e aparece lá, tá? Vai ter 2 quadrinhos, vai ter Chico Barney, Érico Assis, se tudo correr bem. Então vai ser um baita evento. Valeu!